Bom dia, turma. Essa aula de inglês de hoje é a aula passada que eu não consegui enviar porque não tinha gravado. E aí eu vou passar esse conteúdo novamente, tá? Vai ser o seguinte: vocês abram aí o livro, peguem o livro de inglês de vocês, tá? A princípio, vocês podem ver que tem What time is it? Que significa que horas são, né? E vocês abrindo o livro de vocês, na página 43, vocês vão ter esse conteúdo aí, pra gente começar, tá bom? Vamos lá. A princípio, as horas, quando você quer se dizer é 1 hora ou é 2 horas, como o relógio está mostrando aqui, né? Que o ponteiro grande está no 12 e o ponteiro pequeno está no 1, significa que é 1 hora. Em inglês, é dessa forma aqui que vocês estão vendo, ó. It's 1 o'clock, que significa é 1 hora. E se fosse 2 horas? Se o ponteiro grande estivesse no 12 e o ponteiro pequeno estivesse no 2, seria It's 2 o'clock, que significa é 2 horas, tá? Mas como aqui é 1 hora, na tradução em inglês vai ser It's 1 o'clock. É 1 hora, tá bom? Essa é uma das expressões que a gente precisa aprender para identificar melhor as horas, certo? Próxima expressão. Temos half past one. O que significa isso? Vocês podem observar que aqui é meia hora depois de 1, né? Aqui é 1 hora, aí já se passaram meia hora depois das 1, não é? O ponteiro pequeno está no número 1 e o ponteiro grande está no número 6. Significa dizer que foi meia hora depois das 1, que é o que significa half past, né? Meia hora depois das. Como aqui é 1 hora, então é meia hora depois das 1. Se o ponteiro pequeno aqui tivesse no 2 e fosse 2h30, então a gente diria assim, half past one, ou half past two, né? Porque o ponteiro pequeno estava no 2, então significa dizer que seria 2h30. Meia hora depois das 2. Aí você diria assim, half past two, né? Que é meia hora depois das 2. Como aqui é 1, aqui o exemplo vai ficar one, tá? Mas o exemplo se dá para todos. Se for 2 horas, 2h30, 3h30, 4h30, seria half past two para 2h30, half past three para 3h30, half past four para 4h30 e assim sucessivamente, tá, gente? Essa é a segunda expressão que vocês podem observar aí. Próximo. Tem aquele, né? Quem identificar que horas são essas? Meio-dia, né? O ponteiro grande está no 12 e o ponteiro pequeno também. Então, significa que é meio-dia, 12 horas. Que é quando você, depois do almoço, né? Dá um cochilo, depois de comer toda aquela comida, você dá um cochilinho, né? A expressão de meio-dia em inglês é midday. Midday. Depois do midday, que é meio-dia, você dá um cochilinho, né?
e depois faz aquela digestão, né? Depois do almoço. Tudo isso para indicar que meio-dia é midday, tá bom? Agora vamos para a próxima. Meia-noite. Meia-noite. Essas são as horas no relógio digital para meia-noite, tá? Quem já viu a hora assim deve saber o que eu estou falando, né? Meia-noite. Em inglês, essa expressão é midnight. Midnight é meia-noite em português. Midnight é em inglês e português é meia-noite, tá bom? Essa é uma penúltima expressão quando você vai observar as horas. Para você não só colocar as horas com números e etc. Tem as expressões também, tá? Que é midnight, uma delas, que é meia-noite, certo? Midday, que a gente já falou, meio-dia, tá? Half past, meia hora depois das. Aí vai ver o número que está lá, certo? E por último, gente, tem uma pequena atividade na página 43, que ele pergunta assim, ó. What time is it? Que horas são? Tem um diálogo, né? What time is it, Bob? Que horas são, Bob? It is time to go to school. Ou seja, está quase na hora de ir para a escola, né? Então ele responde: It is 7:13, são 7:15, não é? 7:15, mano. Próximo quadrinho ele pergunta novamente, ó. What time is it? Que horas são? Ele responde: It is 4:13. Time for a snack. Ou seja, são 4:13, né? Time for a snack, ou seja, hora para o lanche. Lembra do que é snack? Lanche. Na segunda coluna, nós vamos ter que identificar que horas são, né? Falando e escrevendo essa expressão, a primeira expressão que a gente estudou, que é It is 1 o'clock, ou seja, é 1 hora, caso seja 1 hora, né? No relógio aqui está dizendo que é 1 hora. Na letra A, depois do exemplo, você vai ver o ponteiro pequeno no 12 e o ponteiro. Não, na verdade, você vai ver o ponteiro grande no 12, né? E o ponteiro pequeno no 3. Significa que é quantas horas aqui? 3 horas. Então, se é 3 horas, você vai colocar It is 3 o'clock. 3. 3 em inglês, tá? Na letra B, o ponteiro está no 12 e o outro está no... Não sei, não tem o número aqui, né? Então, vamos contar do que ele nos mostra antecipadamente. Ó. Tem o 6, aí próximo tem um palitinho, 7, 8, né? Significa que é 8 horas. Como é que eu vou falar 8 horas em inglês? It is 8 o'clock. São 8 horas, tá? Na próxima hora aqui, na letra C, vai ter um horário que é 9:30. Lembra como que a gente coloca os horários meia hora depois de qualquer horário?
Por exemplo, o ponteiro pequeno está no 9 e o ponteiro grande está no 6. Significa dizer que é 9:30. Então, você vai escrever It is 9:30, para dizer que é It is, ou seja, são meia hora depois das 9, 9, né? E o próximo, na letra D, o ponteiro grande, o ponteiro pequeno vai estar no 12 e o ponteiro grande vai estar no 10. Significa dizer que é 10 horas. Como que eu vou falar 10 horas em inglês? Sempre colocando a princípio it is. It is 10. Como é 10 em inglês? 10. It is 10 o'clock. São 10 horas, tá? E por último, o ponteiro pequeno está no 6 e o ponteiro grande está no 2. Significa dizer que é 6:15. Então, como que nós iremos dizer essa hora em inglês? It is 6, né? De 6:15. It is 6:15. 6:15, tá? No final, o'clock. Para dizer que estamos se expressando e falando sobre horas, tá bom? Turma, essa é a atividade de hoje e o conteúdo de hoje, tá certo? Bom desempenho para vocês, bom final de semana. Qualquer dúvida, vocês podem me ligar e perguntar, tá certo? Só relembrando o conteúdo de hoje, que era What time is it? Que horas são? Tá bom?